Cansado da velha Terra? Quer saber o que está além do céu estrelado da noite? Você não é o único. As pessoas têm feito a mesma pergunta há séculos. Felizmente, os cientistas têm tudo o que você precisa. Eles descobriram muitas coisas sobre lugares incríveis a anos-luz de distância do nosso planeta azul. Apenas um ano-luz equivale a cerca de 9 trilhões de quilômetros. Incrível, não? Então, todos a bordo. A nave espacial do conhecimento está decolando. Sua primeira parada fica a 2,5 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Trata-se de um quasar, um dos objetos mais brilhantes do universo e o primeiro a ser descoberto. Um quasar não é uma estrela, mas uma galáxia distante. Esse objeto extremamente brilhante obtém sua energia de um buraco negro supermassivo. Um disco de matéria gira em torno do buraco negro e cria atrito. É como quando você está com frio e esfrega as mãos para se aquecer. O atrito entre as palmas das mãos gera calor, fazendo com que você se sinta bem e confortável. O mesmo acontece no quasar, só que a quantidade de calor é maior, muito maior. Espero que você tenha se lembrado de levar protetor solar. A temperatura no coração desse quasar pode chegar a 10 trilhões de graus Celsius. Além disso, há luz, muita luz. Esse objeto celeste brilha 100 vezes mais do que todas as estrelas de sua galáxia juntas. É hora de esfriar um pouco. 272 graus Celsius negativos, para ser mais preciso. Essa é a temperatura de uma jovem nebulosa planetária chamada Nebulosa do Boomerang. Ela está localizada a 5.000 anos-luz de distância da Terra. O telescópio espacial Hubble da NASA capturou imagens da formação em 1998. Ela é composta de gás proveniente de uma estrela próxima ao fim de seu ciclo de vida. Dentro da nebulosa, há mais vento do que em Chicago, conhecida como Cidade dos Ventos. Os ventos atingem velocidades de até 500 mil km por hora, e eles são a causa das temperaturas geladas da nebulosa. Os pesquisadores ficaram impressionados ao descobrir que a temperatura da nebulosa do Boomerang está apenas 1 grau acima do zero absoluto. 0 kelvins é para ser a temperatura mais fria possível. Esse é o ponto em que toda a atividade molecular e atômica é interrompida. Brrr, dá vontade de subir a temperatura da sua nave espacial. Em seguida, você está indo para um lugar que talvez não queira visitar. Desculpe. Então, é o buraco negro mais maciço. Esse gigante está localizado no coração de uma grande galáxia, a cerca de 10,4 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Sua massa é 66 bilhões de vezes maior que a do Sol, o suficiente para fazer com que o buraco negro supermassivo da nossa galáxia se sinta envergonhado. Ele tem até uma massa de apenas 4,5 milhões de vezes a do Sol, mas é melhor não se aproximar de nenhum deles, pois a dieta de um buraco negro consiste em matéria. Ao calcular a quantidade de matéria que eles consomem, os cientistas podem determinar sua taxa de expansão. E esses buracos negros têm um apetite tanto. Os astrônomos acreditam que há buracos negros estupendamente grandes escondidos em algum lugar do universo. Se eles forem reais, estima-se que sua massa seja maior que 100 bilhões de vezes a do Sol. É hora de comer algo leve. A espaçonave entra no sistema Kepler-51. Ele abriga os planetas mais leves do universo conhecido, chamados de algodão doce. Parece bastante fofo, e é mesmo. A massa desses planetas é a mesma ou ligeiramente maior que a da Terra. Mas isso não significa que eles sejam pequenos. Pense neles como algodões doces gigantescos do tamanho de Júpiter. Eles são planetas recém-nascidos cuja atmosfera ainda está esfriando. No entanto, talvez seja melhor esperar que esse processo termine, pois 260 graus Celsius é quente demais para a gente tolerar. Mas para os especialistas, os algodões doces são especiais. Esses planetas são incrivelmente raros, já que menos de 20 foram descobertos até agora. Você está pronto para uma corrida? Digamos que a nave em que você está esteja viajando a uma velocidade de 40 mil km por hora. Esse é o atual recorde de velocidade humana. Ele foi estabelecido pelo trio de astronautas da NASA da missão Apollo 10 em 1969. E não estou falando de Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Essa foi a missão Apollo 11 no final daquele ano. Agora você vai competir contra uma estrela a 18 mil anos-luz da Terra. Sua maior vantagem é que essa é uma estrela de nêutrons. Ela foi formada quando outra estrela maciça ficou sem combustível nuclear e não conseguiu mais se sustentar. Pense em um carro andando com o tanque vazio. Agora, a vitória não poderia estar mais próxima, certo? Bom, não é bem assim. Quando uma estrela de grande massa sente que seu tempo acabou, ela se encolhe e começa a girar. Os patinadores artísticos fazem o mesmo durante um giro. Eles dobram os braços para aumentar a rotação ao máximo.
Essa estrela de nêutrons é a campeã do universo. Ela gira a uma velocidade de 250 milhões de quilômetros por hora. Isso é aproximadamente 24% da velocidade da luz. Uau! Você está com pouca energia neste momento. É hora de se recarregar com uma erupção de raios gama. Os raios gama são ondas eletromagnéticas geradas por várias formas de radiação. Essas explosões eram praticamente desconhecidas pela ciência até o final da década de 1960. Satélites equipados com detectores de raios gama registraram acidentalmente enormes explosões de radiação fora do nosso sistema solar. O que eram essas explosões? Nada escuro, sem dúvida, pois essas são as formas mais energéticas de luz. Os cientistas acreditam que as erupções de raios gama ocorrem quando duas estrelas de nêutrons colidem e formam um buraco negro. A outra explicação é que elas são o estágio final de vida de uma supernova. Esse evento acontece quando uma estrela decide terminar com um estilo. As erupções de raios gama são mais brilhantes do que um diamante. Elas são 1 milhão de vezes mais brilhante que o Sol. Isso que eu chamo de um aumento de energia. Seu humor já está mais leve. Você quer visitar um lugar que tenha um charme. Não se trata de um resort de praia, mas de um magnetar. É uma estrela de nêutrons com um toque especial. Os magnetares têm um campo magnético que é 1 trilhão de vezes mais forte do que o do nosso planeta. Mas não caia em sua atração. Digamos que você não viverá para contar a história se chegar muito perto de um deles. Em 2004, uma chama que saiu da superfície de um magnetar conseguiu comprimir o campo magnético da Terra a uma distância de 50 mil anos-luz. Bastante impressionante para uma estrela do tamanho de uma cidade. Dá vontade de se juntar a esse ímã enorme para cometer o maior roubo de todos os tempos. Um magnetar tem a capacidade de roubar todos os cartões de crédito do planeta Terra a uma distância equivalente à metade da distância da Lua. Felizmente para os seres humanos, a NASA descobriu apenas 31 dessas estrelas até o momento. Você mal conseguiu escapar da atração de um magnetar. De repente, você começa a sentir uma força estranha atraindo-o para longe de sua base. É o Grande Atrator, um dos maiores mistérios do universo. Essa enorme irregularidade gravitacional vem nos puxando cada vez mais para perto dela há bilhões de anos. Os cientistas estimam que o Grande Atrator está localizado no centro do superaglomerado Laniakea. O nome significa céu incomensurável em havaiano. Ele representa uma coleção gigantesca de planetas, estrelas e asteroides. Nossa galáxia natal, a Via Láctea, é apenas uma partícula nesse enorme superaglomerado. De acordo com a teoria do Big Bang, não o programa de TV, mas a teoria real, o universo tem se expandido em todas as direções. Mas o misterioso Grande Atrator está desacelerando as coisas. Como exatamente? Os pesquisadores ainda precisam descobrir isso. Pelo lado bom, eles são excelentes em dar nomes às coisas. O fim do universo seria chamado de Grande Colapso, se ainda existir alguém para o chamar assim depois de acontecer. Sua jornada também termina no limite do universo. A galáxia mais distante da Terra também é a mais antiga. As galáxias que se formaram primeiro após o Big Bang foram as que se afastaram mais. Portanto, toda vez que os telescópios avançados detectam um ponto muito distante... Escuro, misterioso e frio. É assim o espaço, cheio de cometas, asteroides, planetas e estrelas. E mais uma coisa que está escondida ao longe, bem além de Plutão. Sim, esse pode ser o 9º planeta do Sistema Solar, aquele que as pessoas passaram séculos imaginando. O IRAS, acrônimo em inglês para Satélite Astronômico Infravermelho, coletou dados interessantes em 1983. E eles podem ser a prova de que o planeta 9 está escondido lá. Ninguém sabe ao certo se ele existe mesmo, mas essa descoberta ajudou a construir um modelo para entender melhor esse possível planeta. E em 2016, os cientistas descobriram que alguns objetos espaciais pequenos estavam orbitando de um jeito estranho no cinturão de Kuiper, a região externa do nosso sistema solar. É um anel com formato de donut, cheio de resquícios de quando nosso sistema solar estava se formando. Os objetos nessa região do espaço possuem órbitas estranhas, como se um corpo grande com uma forte gravidade os estivesse puxando para longe. Toc toc, planeta 9 de novo. Segundo teorias, ele pode ter de 5 a 10 vezes a massa do nosso e pode estar até 20 vezes mais longe que Netuno. A unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Plutão está a cerca de 40 unidades astronômicas do Sol. Mas o planeta 9, se ele realmente existir, fica entre 400 e 800 unidades astronômicas de distância.
Seriam necessários de 10 a 20 mil anos terrestres para esse corpo espacial misterioso completar uma única volta ao redor do Sol. Isso torna mais difícil sua captura. Há uma teoria que diz que o planeta 9 pode ter sido formado entre as órbitas de Júpiter e Netuno, igual o resto dos gigantes gasosos do nosso sistema solar. A força gravitacional de um desses dois provavelmente o tirou de sua órbita. Ah, não! Aí ele pode ter ido parar longe dos outros 8 que conhecemos e acabou virando um lixo gelado bem pequeno no começo. Mas, à medida que o tempo passou, limpou sua órbita dos pedaços congelados de rocha e poeira e finalmente se transformou em um planeta de verdade. Outra teoria diz que esse pode ser um planeta que outra estrela perdeu pelo caminho enquanto estava passando perto do nosso sistema solar. De qualquer forma, ele provavelmente não reflete tanta luz solar, já que está muito distante. E os astrônomos não têm certeza sobre onde exatamente devem procurá-lo. O espaço é escuro, misterioso, infinito, obviamente. Mas se encontrarmos o planeta 9 algum dia, ele será a primeira prova sólida de que há mais em nosso sistema solar do que imaginávamos. Agora vamos falar sobre um exoplaneta interessante que fica a apenas 90 anos-luz de distância de nós. Um exoplaneta geralmente é um planeta que fica fora do nosso sistema solar. Este tem uma atmosfera com nuvens de água. Um ano ali dura 24 dias terrestres e ele viaja ao redor de uma estrela anã vermelha que é muito menos brilhante e menor que o nosso Sol. É por isso que, embora esteja 8 vezes mais próximo de sua estrela do que estamos do nosso Sol, a temperatura lá é parecida com a que temos aqui. Seu tamanho é parecido com o de Netuno. Também é menos denso, o que significa que é composto por mais gás, ao contrário da Terra, que é feita de rocha. A temperatura média lá é de 60 graus, o que o torna um dos exoplanetas pequenos mais frescos que já descobrimos. E quanto mais frio, maior a chance de encontrarmos nuvens em sua atmosfera. Pesquisadores descobriram mais de 4.000 exoplanetas, mas todos foram encontrados dentro da Via Láctea, pelo menos até agora. Pela primeira vez, os astrônomos podem ter avistado um fora da nossa galáxia. Eles o chamaram de M51 ULS-1, que fica localizado na galáxia Whirlpool, que tem formato espiral e se localiza a 28 milhões de anos-luz de distância de nós. Um dia, uma jovem estrela gigante e bonita ficou presa em uma dança gravitacional com uma coisa que poderia ser uma densa estrela de nêutron, que é o núcleo colapsado de uma estrela gigante, ou um buraco negro. Esse parceiro de dança tinha uma gravidade incrivelmente forte e estava engolindo a estrela, rasgando seu plasma com voracidade. Aí uma coisa inusitada aconteceu. Um objeto desconhecido, talvez do tamanho de Saturno, passou e acabou bloqueando nosso sistema solar desse confronto. Agora, ninguém consegue ver o que está rolando, mas esse pode ser o planeta mais longínquo que já descobrimos. Existe um recém-descoberto fora do nosso sistema solar. Com o tamanho de Júpiter, orbita 2 estrelas. E, como podemos observar daqui, atravessa na frente de ambas. A volta completa ao redor delas, que significa 1 ano, leva aproximadamente 200 dias terrestres. Ao descobrirem o planeta anterior, os cientistas também viram que ele tinha um companheiro inusitado. Trata-se de um Júpiter extra quente, com uma órbita ultra apertada ao redor da estrela. 1 ano lá dura menos de 2 dias na Terra. Esse planeta possui uma órbita com um formato super esquisito. Além disso, viaja na direção oposta da rotação de sua estrela. Se você pudesse viajar para 57 anos-luz de distância da Terra, veria uma coisa rosa escondida na escuridão. À medida que se aproximasse, ela se tornaria maior e ainda mais fascinante. Sim, é um planeta cor de magenta, localizado a poucos bilhões de quilômetros de seu Sol e um dos mais jovens que os cientistas já descobriram. Ele só tem entre 100 e 200 milhões de anos de idade. É formado por um gás rosa parecido com o de Júpiter. Então, se você pudesse voar para perto de sua superfície, esse gás envolveria seu corpo como se fosse uma névoa espessa. Você está se aproximando cada vez mais, indo mais fundo e o gás está ficando mais escuro, com um tom avermelhado. E veja só como é o núcleo dali. É super quente. Por causa dessa alta temperatura de 240 graus, esse carinha parece um forno. O calor é o que o faz brilhar tanto. Você percebe que o céu também é rosado, com nuvens feitas de gotícula de água congelada, parecidas com as nossas. Existe um exoplaneta com a metade da massa da Terra e é um dos menores que já encontramos fora do nosso sistema solar.
Seu diâmetro é de 9.000 quilômetros. Como comparação, o da Terra é de 12.700 quilômetros. Esse corpo espacial é composto em sua maioria por ferro, parecido com Mercúrio, que tem um grande núcleo de ferro e uma crosta muito fina, o que o torna diferente do nosso sistema solar. Nas primeiras etapas de sua existência, ele colidiu com algum corpo celeste pelo menos uma vez. Esse choque afastou suas camadas externas, por isso só restou seu firme núcleo de ferro. Talvez esse pequeno exoplaneta também tenha participado de uma gigante colisão espacial que provavelmente levou o manto dali para longe, deixando grande parte de seu núcleo de ferro. Ou talvez isso seja apenas o que restou de um planeta gasoso que tinha o tamanho de Netuno. A atmosfera pode ter sido mandada para longe por, digamos, uma quantidade gigante de radiação vinda da estrela. Esse planeta está a apenas 31 anos-luz de distância de nós, e o dia lá dura menos de 8 horas terrestres. Ele é só um pouquinho maior que Marte. As pessoas provavelmente jamais viverão nesse lugar, por causa de sua temperatura extrema, que pode chegar a 1.500 graus. Pode haver até lava derretida no lado que fica virado para sua estrela. Temperaturas assim são altas o suficiente para evaporar qualquer atmosfera. Então, esse corpo espacial pode ter tido uma no passado. Geralmente, gigantes gasosos, como Júpiter, não conseguem abrigar vida por causa de suas condições climáticas, temperaturas e pressão extremas. E não há blocos de construção da vida por lá. Mas alguns menores, como a Terra, possuem mais ingredientes essenciais como oxigênio e água líquida. Além disso, possuem climas mais amenos e outras condições favoráveis. Mesmo assim, nem todos são capazes de abrigar vida. Não é nada fácil encontrar um local com condições semelhantes às que temos aqui, ou, pelo menos, com as que permitam que a vida se desenvolva. Mas apresento o Kepler-22b, uma de nossas descobertas mais promissoras. Ele fica a 600 anos-luz de distância de nós, tem o dobro do tamanho daqui, com temperaturas de 22 graus. E se encaixa na categoria Super-Terra, da qual faz parte um grupo de planetas diferentes de tudo que temos em nosso sistema solar. Eles são mais massivos que a Terra, porém mais leves que gigantes de gelo como Urano ou Netuno. Podem ser compostos por rocha, gás ou uma mistura dos dois. Kepler-22b está dentro da zona habitável de sua estrela-mãe, que é menos brilhante do que nosso Sol. Ele provavelmente possui um núcleo rochoso e pode ter um oceano, mas que não abriga nenhuma vida. Pelo menos, não que a gente saiba. Você está em uma nave espacial voando pelo espaço sideral a uma velocidade de 290 mil quilômetros por segundo. Essa é quase a velocidade da luz. Fique à vontade, porque a viagem vai ser longa. Vai durar um pouco mais de 90 anos. É melhor usar uma cápsula criogênica para não ficar entediado. Ou seja, você precisa voar por quase um século à velocidade da luz para chegar a um misterioso exoplaneta que os cientistas descobriram recentemente. Muitos planetas foram encontrados nos últimos anos, mas este pode ajudar na busca de vida extraterrestre. O planeta parece uma bola azul escura e tem um nome técnico complexo que consiste em letras e números. É do tamanho de Netuno e orbita em torno de uma pequena estrela de classe M, ou simplificando, em torno de uma anã vermelha. O planeta está 8 vezes mais perto de sua estrela do que a Terra está do Sol, mas isso não significa que camadas ardentes de magma cubram a superfície dele. A temperatura neste exoplaneta é bastante baixa e semelhante à da Terra. Isso porque uma anã vermelha não é tão quente quanto o nosso Sol. Mas o mais incrível é que a atmosfera desse objeto espacial consiste em vapor de água, ou hélio, ou hidrogênio de hélio. Os cientistas não sabem ao certo, então eles observam ativamente. Mas se houver água em sua atmosfera, então a vida pode existir. É improvável que a gente descubra criaturas grandes, mas bactérias microscópicas já seriam uma descoberta fantástica. Outra razão pela qual os cientistas mantêm os olhos neste planeta é a sua origem. Se eles descobrirem de que a atmosfera do planeta é feita, entenderão como esses objetos podem se formar em torno de anãs vermelhas. Essa será outra pequena peça na compreensão de como o universo funciona. Mesmo que descubram vida nesse estranho planeta, será impossível transportá-la para o nosso planeta para estudo. Felizmente, há outro objeto massivo perto da Terra onde micróbios podem viver, e está localizado dentro do nosso sistema solar. Em 2020, os cientistas detectaram uma estranha substância gasosa na atmosfera de Vênus. Eram resíduos químicos de fosfina. Esse é um achado significativo, porque a fosfina existe na Terra perto de alguns micróbios. Foi descoberta a fosfina nos corpos de pinguins recentemente.
Muitos começaram a divulgar teorias de que esses animais vieram até nós de Vênus. Obviamente, isso não é verdade. Você também pode encontrar essa substância em pântanos e lama. Então foi uma grande surpresa quando se encontraram partes residuais de fosfina em outro planeta. É estranho, já que é muito improvável existir vida na superfície de Vênus. A temperatura e a pressão no planeta são muito altas. Mas, no céu de Vênus, as condições não são tão terríveis. Talvez alguns micróbios existam por lá, mas os cientistas também sabem que os vulcões muitas vezes entram em erupção no planeta. Um traço químico de fosfina pode aparecer como resultado dessas erupções. Se essa é a verdadeira razão para o aparecimento da fosfina, provavelmente não se encontrará nenhuma vida lá. Nesse momento, muito dinheiro está sendo investido no estudo desse planeta. Mas vamos voltar ao espaço profundo. Nos últimos 20 anos, os cientistas têm encontrado exoplanetas longe e nem tão longe assim de nós. Alguns deles orbitam em torno de estrelas anãs e estrelas grandes, mas alguns planetas existem completamente sozinhos. Eles não pertencem à órbita de nenhuma estrela, estão abandonados no frio espaço sideral. Outra coisa interessante é que os cientistas não encontraram um sistema planetário semelhante ao nosso solar. Todos os exoplanetas distantes estão localizados a diferentes distâncias de suas estrelas. Seus tamanhos e massas não são como aqueles que nossos planetas têm. Nós os chamamos de exoplanetas, já que estão além do nosso sistema solar. Alguns outros objetos espaciais fascinantes são as superterras. Se algum planeta pesa entre 2 e 10 massas terrestres, é 2 vezes maior e recebe a energia de uma estrela, é chamado de superterra. E essas são as semelhanças com a nossa casa. Uma superterra pode ser feita de gás, rocha, água, gelo, fogo, ácido, vidro ou diamantes. Os cientistas ainda não encontraram uma superterra com condições ideais para humanos. Não porque todos os planetas sejam desfavoráveis para a vida, mas porque nosso corpo evoluiu e se adaptou apenas à Terra. Não sabemos muito sobre as superterras. Elas contêm uma enorme quantidade de energia por causa de suas massas enormes, e essa energia é liberada. Portanto, erupções vulcânicas e terremotos constantes ocorrem em muitos desses planetas. Tempestades acontecem lá quase todos os dias. E por sinal, um dia dura muito mais do que o nosso de 24 horas. Vamos imaginar que você esteja na nave espacial novamente, viajando para alguma superterra. Então, aqui está, enorme, laranja, majestosa. Você veste um traje espacial, entra em uma cápsula espacial e muda de ideia. O planeta inteiro se assemelha a uma bola fervente ardente. Se tem alguma vida, devem ser algumas criaturas super resistentes. Você não é isso, então voa para longe para procurar outra superterra. A alguns anos-luz de distância, aquela bola gigante parece ser um lugar amigável. Espere, esse mundo está localizado longe de sua estrela. A temperatura lá é tão baixa que até as moléculas congelam. A Antártida é como um deserto quente em comparação com essa superterra. Você continua sua viagem e finalmente encontra um lugar perfeito. É 3 vezes mais pesado e 2 vezes maior em tamanho do que a Terra. É formado por rochas, gases e possivelmente água. Você desce ao planeta na cápsula de transporte, abre a porta e dá um passo. Suas pernas estão muito pesadas. Todo o seu corpo ganhou peso. Você se sente como se estivesse carregando uma enorme caixa de tijolos nas costas. Você não consegue andar nem alguns metros, e a razão para isso é a gravidade. Quanto maior o peso da superterra, maior se torna sua força gravitacional. Você é pressionado contra o chão e seus músculos são fracos demais para isso. Além disso, o aumento da gravidade provoca flutuações ativas das placas tectônicas. Terremotos e deslizamentos de terra acontecem com bastante frequência neste planeta. A superfície rochosa aqui está em constante mudança. Para viver neste planeta, você precisaria desenvolver novas tecnologias para construir casas. Você volta para a cápsula e voa para longe, mas não muito longe. A gravidade do planeta não permite que sua nave suba alto no céu. É como se houvesse cordas puxando para baixo. Você usa todo o combustível restante para superar a gravidade e ir além da atmosfera. Outro problema com esses mundos são os meteoritos. A gravidade atrai não apenas sua nave, mas também objetos espaciais colossais que passem voando. Um asteroide gigante pode sair de sua rota por causa da atração da superterra. Pode atingir o planeta na forma de uma chuva de meteoros, mas a velocidade de queda também é mais rápida, então a destruição será ainda maior. Mas a pior coisa que pode acontecer com a superterra é a paralisação do núcleo do planeta causada pela alta pressão. Centenas de bilhões de toneladas de rocha sólida podem espremer o coração deste mundo.
E o núcleo deve estar sempre em movimento para desempenhar sua função principal, manter o campo magnético funcionando. Tempestades solares e radiação cósmica podem criar problemas graves em toda a vida na superfície. Na Terra, essas tempestades afetam o funcionamento de eletrônicos e a saúde humana. Isso acontece se pequenos buracos surgem no campo magnético. E o que aconteceria se toda a proteção desaparecesse? A energia da estrela mais próxima e a radiação do espaço distante destruiriam rapidamente a superterra e impossibilitariam o desenvolvimento da vida. Todos esses eventos podem acontecer com uma superterra com condições ideais para viver. E esse tipo de planeta é uma raridade. A maioria das superterras tem superfícies e atmosfera terríveis. Tem um planeta onde o ar é tão quente que pode evaporar metais. O vento ardente simplesmente divide quaisquer substâncias sólidas em moléculas. Essa superterra está mais próxima de ser uma estrela do que um planeta comum. Além disso, há outra superterra totalmente coberta de água. Você não encontrará um único pedaço de terra por lá. O oceano inunda qualquer ilha em um segundo. E debaixo d'água há vulcões. Eles entram em erupção quase que a cada hora, liberando bilhões de toneladas de magma. Por causa do peso, o planeta está ligeiramente inclinado. Quando gira em torno de seu eixo, a água flui de um lado para o outro. Isso cria enormes tsunamis destrutivos maiores que o Everest. E o que você acha de uma superterra onde chove diamantes ou ácido sulfúrico? A superfície de outro planeta distante é soprada por ventos que consistem em vidro. Tem muito fogo e areia. Quando o ar quente queima as partículas de areia, elas se transformam em vidro. Entre todos esses planetas, o nosso parece ser um paraíso. Mas talvez, para alguns organismos estranhos que vivem no extremo distante da galáxia, a Terra possa parecer um lugar inóspito. TRES-2b é um planeta onde a noite nunca acaba. E não é como uma noite normal com lindas estrelas brilhando no céu. Aqui é escuro e escaldante. O TRES-2b é um gigante gasoso cerca de 1,5 vezes mais massivo que Júpiter, e sua superfície absorve a luz melhor que o carvão. Também pode ter um leve brilho vermelho escuro devido a esse ar ardente, que é tão quente quanto lava fresca. Delícia, não? No sistema estelar de 55 Cancri, existem 5 planetas, 4 dos quais são gigantes gasosos semelhantes a Júpiter e Saturno. Mas o quinto, ou melhor, o primeiro, porque está mais próximo da estrela, é horrivelmente diferente. 55 Cancri E está tão perto do seu Sol que metade da superfície do planeta é literalmente um oceano de lava derretida. A outra metade é uma escuridão eterna porque nunca vê o Sol. O planeta está sempre com um lado voltado para sua estrela. E entre a parte escaldante e a escura, há uma zona do crepúsculo, uma fina faixa de nada sombrio. HD 189733b. Não vou dizer isso de novo. É o único exoplaneta na órbita de sua estrela, e à primeira vista parece bastante bonito, redemoinhos azuis e brancos formando padrões maravilhosos. Mas essas cores agradáveis na verdade vêm de partículas de silicato duro na atmosfera do planeta, o que significa que chove vidro aqui. E o pior é que os ventos atingem a velocidade de 8.700 km por hora, ou quase Mach 7. Para comparação, a rajada de vento mais rápida na Terra foi de 408 km por hora, mais de 20 vezes menor. Assim, o vidro que cai do céu viaja horizontalmente em velocidades hipersônicas, rasgando tudo em seu caminho. O próximo sistema, PSR B1257+12, tem 3 exoplanetas, todos sendo lentamente destruídos por sua própria estrela. Isso acontece porque não é uma estrela normal. É um pulsar, um núcleo de uma estrela explodida girando rapidamente. Ele cria poderosos pulsos eletromagnéticos em várias direções, enquanto gira vários milhares de vezes por segundo. Como resultado, os planetas que orbitam essa estrela falecida estão sendo lentamente devorados e acabarão por desaparecer completamente. Kepler-70 é uma estrela anã azul quente que explodiu em uma gigante vermelha há cerca de 18 milhões de anos. Na época, era orbitada por pelo menos 2 planetas. O mais próximo deles era um gigante gasoso, semelhante a Júpiter. Seu nome era Kepler-70b e ainda existe, mas a estrela crescida o consumiu e o transformou em um mundo rochoso e quente. No momento, é um dos planetas mais quentes já descobertos. Sua temperatura é mais alta que a da superfície do nosso Sol. Ele teve sorte em sobreviver mesmo passando tempo dentro da estrela, mas está evaporando agora e provavelmente desaparecerá em um futuro próximo. WASP-12b é um dos planetas mais estranhos e tristes que existem.
A enorme gravidade de sua estrela combinada com o planeta, que consiste principalmente em gás, resulta na estrela devorando lentamente seu protegido. O WASP-12b já assumiu a forma de um ovo esticado em direção ao seu impiedoso Sol e é incapaz de modificar essa condição. Em mais de 10 milhões de anos, o planeta inevitavelmente sucumbirá ao apetite da estrela voraz. Se você já se perguntou como é andar sobre o gelo e brasas ao mesmo tempo, Gliese 436b é um planeta que lhe daria um exemplo prático. Estando extremamente perto de seu Sol, o exoplaneta do tamanho de Netuno possui temperaturas mais quentes do que um forno em chamas, e, no entanto, segue coberto de gelo, que queima incessantemente. Este gelo é muito mais denso devido à enorme gravidade do planeta, permanecendo sólido mesmo sob condições extremas, sem derreter. Nenhuma lista de mundos assustadores poderia existir sem que Vênus fosse mencionado, o gêmeo da Terra. O segundo planeta a partir do Sol tem uma atmosfera tão espessa e cheia de nuvens que sua superfície é muito mais quente que a de Mercúrio. As erupções vulcânicas atormentam Vênus constantemente. Sua gravidade é quase 100 vezes mais forte que a nossa. E essas nuvens que mencionei não são feitas de água, mas de ácido sulfúrico, que se condensa e volta na forma de chuva, aumentando o inferno. Mas mesmo que você fosse corajoso ou maluco o suficiente para tentar passar por essas nuvens, provavelmente não conseguiria. Os ventos lá em cima são tão fortes quanto alguns dos furacões mais poderosos da Terra. Aqui temos um nome muito longo para um planeta muito, muito frio. Embora a estrela hospedeira não fique muito longe, é uma anã vermelha pequena e bastante fria, cuja luz e calor mal chegam ao planeta. As temperaturas lá fora chegam a menos 223 graus Celsius, o que é apenas ligeiramente mais quente que o zero absoluto. O exoplaneta é, portanto, escuro, sombrio e coberto de gelo eterno que nunca derrete. Ainda assim, se tiver um núcleo rochoso, pode gerar algum calor, então há uma chance de que bem abaixo da superfície congelada, algumas coisas alienígenas desconhecidas possam estar espreitando. Dimidium, localizado a cerca de 50 anos-luz de distância do nosso sistema solar, é um planeta hostil para qualquer ser vivo em muitos aspectos. Está acoplado por maré ao seu Sol, o que significa que um de seus lados está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro está sempre virado para longe. O lado quente tem temperatura de 980 graus Celsius, com ventos sempre soprando e que atingem 1000 km por hora. Apesar de o Dimidium ser um gigante gasoso, ele contém uma grande quantidade de ferro, que derrete e evapora na atmosfera, criando nuvens, e quando esfriam, caem na superfície na forma de uma chuva infernal de ferro fundido. O oxigênio é geralmente visto como um elemento que pode trazer vida a um planeta, mas esse definitivamente não é o caso de Osíris. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar oxigênio neste planeta, ou melhor, ao redor dele, porque ele está 8 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Essa distância extrema faz de Osíris um caldeirão vivo onde tudo pode queimar. Também é responsável por uma órbita muito curta do planeta em torno da estrela. Um ano em Osíris é igual a 3 dias e meio da Terra. Além disso, a atmosfera do planeta é constantemente soprada e derretida pelo calor do Sol. O Corot ESO 3b não é tão quente nem tão frio quanto alguns dos outros nessa lista, mas é aterrorizante à sua maneira, mais traiçoeiro. É um gigante gasoso semelhante em tamanho a Júpiter, mas 20 vezes mais denso. Isso faz com que a gravidade deste planeta pese em toda a sua superfície 50 vezes mais do que na Terra. Pisar nele seria sua desgraça fatal, porque você seria imediatamente esmagado pela densidade de sua atmosfera. Corot 7b é outro mundo parecido com um forno. Sua temperatura diária é superior a 2.200 graus Celsius. Combinada com a superfície rochosa, apresenta uma paisagem infernal. As rochas do solo borbulham e fervem, evaporando na atmosfera, onde se resfriam e acabam voltando à superfície em uma chuva de enxofre. O que é ainda mais triste é que o Corot 7b pode ter sido um gigante gasoso cuja atmosfera derreteu com o calor, sobrando apenas o núcleo queimado. Imagine, todos os planetas do Sistema Solar se reuniram e decidiram que a Terra deveria se mudar para outra galáxia. E aí? Bem, meus amigos, se a Terra fosse expulsa do Sistema Solar, vamos apenas dizer que estaríamos embarcando em uma viagem turbulenta. Como você deve saber, cada planeta ocupa sua própria órbita em relação ao Sol, garantindo o perfeito funcionamento do nosso Sistema Solar. Mas nem sempre foi assim.
Bilhões de anos atrás, planetas e asteroides se chocavam constantemente. Levou um bom tempo até cada planeta encontrar sua própria órbita e nosso sistema tomar a formação que tem hoje. Agora, como você deve saber, o fator organizador mais importante do sistema solar é a gravidade, que atrai cada pedaço de matéria para cada outro pedaço de matéria no universo. E quanto maior a massa, maior a gravidade. O Sol compõe 99,75% de toda a massa do sistema solar. É precisamente a atração gravitacional do Sol que tem mantido a Terra em um caminho estável e confiável. Mas não seria necessária uma reunião interplanetária surreal para o nosso planeta se tornar interestelar. Essa é uma possibilidade real. Improvável, mas real. Por exemplo, se qualquer planeta interestelar ou estrela passasse perto do sistema solar, sua força gravitacional poderia bagunçar nossa organização planetária. E você sabia que isso já aconteceu antes? Há cerca de 70 mil anos, uma anã vermelha passou pela nuvem de Oort e bagunçou as coisas. A nuvem de Oort é um círculo externo de detritos espaciais localizado na borda do nosso sistema solar. Ela fica bem depois de Plutão e do cinturão de Kuiper e envolve o Sol em uma concha esférica gigante. Além dos 8 planetas e do cinturão de Kuiper, existe outro cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Agora, os cientistas esperam que a Gliese 170, que é outra anã vermelha, passe pelo nosso sistema solar. Trata-se de uma estrela laranja da constelação da Cauda da Serpente. A expectativa dos astrônomos é de que ela passe perto do Sol em cerca de 1,29 milhão de anos, a uma distância de cerca de 160 bilhões de quilômetros. Ela tem cerca de 60% da massa solar, o que seria o suficiente para causar grande perturbação do nosso sistema. Uma vez que a estrela entrasse nele, poderíamos vê-la no céu noturno sem nenhum equipamento. Seria como perceber um pequeno ponto alaranjado aparecendo lá em cima. Com o passar dos meses, ela cresceria cada vez mais até que a víssemos durante o dia. Em um certo ponto, ficaria tão grande e brilhante que não conseguiríamos olhar para ela diretamente. Assim como as pessoas dizem que não devemos fazer isso com o Sol, mas olhamos diretamente de qualquer maneira, né? Nesse momento, o céu noturno se encheria de um brilho vermelho assustador. E depois de alguns meses, a estrela laranja começaria a encolher novamente, tornando-se menor que o Sol. Mas espere! O Sol também está ficando menor. Bem, sim. A passagem da Gliese 170 tirou a Terra de sua órbita e a força gravitacional nos tirou de nosso alinhamento natural. Agora, nosso planeta vagará pelo sistema solar até chegar ao espaço sideral. Então, o que aconteceria se isso realmente ocorresse? Primeiro, deixaríamos o que é conhecido como a Zona Cachinhos Dourados, também chamada de zona habitável. É uma parte bastante estreita do sistema solar onde a vida humana pode prosperar. Qual é o segredo do sucesso dela? A água em estado líquido. Os astrônomos descobriram que Mercúrio também a tem, mas apenas em seus polos norte e sul, onde a luz nunca chega. Plutão, o planeta anão na extremidade traseira do sistema solar, possui 30% de água, mas grande parte fica escondida sob uma espessa camada de gelo. Se a Terra alguma vez deixasse seu lugar privilegiado, orbitando o Sol, ela viajaria ao redor da galáxia em sua velocidade orbital de 108 mil quilômetros por hora. Isso é 1000 vezes mais rápido do que uma chita pode correr. Bem rápido, certo? Assim, em mais ou menos um mês, a humanidade veria o gigante vermelho Marte no horizonte. Nessa altura, estaríamos recebendo cerca de 44% da luz solar habitual. Se alguém quisesse começar uma nova civilização, este seria o momento perfeito. Com luz solar reduzida, seria mais difícil para as plantas continuarem fazendo fotossíntese. Então, a maior parte da flora do nosso planeta começaria a perecer. Poucos dias depois de deixar a órbita de Marte, nossa espaçonave planetária enfrentaria seu primeiro desafio: viajar pelo cinturão de asteroides. É uma coleção de pequenos corpos rochosos e metálicos. Eles são basicamente sobras do Big Bang, que formou nosso sistema solar há 4,6 bilhões de anos. Então, de certa forma, é quase como se estivéssemos viajando no tempo, sim. Felizmente para nós,
A distância entre um asteroide e o próximo é cerca de 965 mil quilômetros. Então, depois de passar por um, pode demorar um pouco até se deparar com o próximo. Se cruzarmos essa jornada intactos, veremos o primeiro gigante gasoso na nossa galáxia, Júpiter. Até esse momento, nossa lua Leal nos segue enquanto viajamos dentro do Sistema Solar. Mas, a enorme massa de Júpiter pode roubar nossa lua de nós. Afinal, a gravidade do gigante gasoso é 2 vezes mais forte que a da Terra. Se o nosso satélite natural se juntasse à órbita de Júpiter, seria nada menos que a 80ª lua dele. Meio que demais, né, se você me perguntar. Neste ponto da nossa viagem, a temperatura atmosférica da Terra teria caído drasticamente para cerca de menos 145 graus. Assim, a vida aqui só seria possível em lugares muito específicos. A maior parte da água do nosso planeta estaria congelada neste ponto, mas apenas na superfície. Graças à atividade central, nossos oceanos aqueceriam por baixo, permitindo que o calor escapasse e mantivesse um pouco de água no estado líquido. De fato, o núcleo permaneceria ativo por bilhões de anos depois de deixar a órbita. Nesse cenário, os micróbios que vivem perto de fontes hidrotermais prosperariam. Mas talvez alguma vida também seja possível perto do calor fornecido pelas fontes termais acima da superfície, em lugares como o Parque Yellowstone. Uma ótima opção para a humanidade seria construir cidades no subsolo. Essa seria a nossa melhor aposta se quiséssemos manter a vida humana em nosso mundo. 10 anos após nossa partida, estaríamos no meio da viagem interestelar, a mais de 4 bilhões e meio de quilômetros do Sol. Nosso sistema solar não passaria de uma memória distante. Se você ainda estivesse por aqui neste momento, provavelmente estaria convivendo com grandes avanços tecnológicos. Os humanos poderiam construir cidades subterrâneas inteiras usando energia geotérmica. Talvez até descobriríamos como transformar gelo em energia e criar um sistema sustentável e abundante de combustível. O gelo também seria nossa principal fonte de água. E até lá, o processo de transformação não seria tão caro. As lavouras subterrâneas prosperariam, mas algumas plantas seriam melhores que outras. Musgo, fungos e algas seriam ótimas alternativas, pois são muito mais fáceis de cultivar e crescer em grande número. Isso significa que a maior parte da nossa dieta seria baseada em vegetais, pois pode ser difícil manter os animais pastando abaixo do solo. A humanidade poderia continuar vivendo milhares de anos dessa maneira. Se a Terra passasse por alguma estrela com um planeta habitável, poderíamos até tentar fazer morada em um novo local. O voo espacial se tornaria mais fácil sem atmosfera no caminho. Então, sim, a ideia de se aventurar em outros planetas não pareceria mais surreal nesse cenário. A única coisa que preferimos que não aconteça conosco é entrarmos em um buraco negro. Se isso acontecesse, digamos que todos seríamos transformados em espaguete. Não literalmente, mas passaríamos por um processo que se chama espaguetificação. Nesse caso, nossa Terra e todos que ainda estiverem nela seriam esticados verticalmente até o ponto de, desaparecer. Mas isso é assunto para outro vídeo. Felizmente, mesmo que tudo isso pudesse ser verdade, não seríamos pegos de surpresa. Graças aos avanços científicos e tecnológicos, seríamos capazes de prever se uma estrela fosse passar muito perto daqui. E mesmo que não pudéssemos pará-la, certamente conseguiríamos fazer tudo para nos preparar. Então, quem sabe? Talvez as gerações futuras assistam a este vídeo surpresas com a precisão com que descobrimos o futuro. Pronto para testar seus conhecimentos? Claro que sim! Você receberá 1 ponto para cada resposta correta. Então, bora lá! O Sol é amarelo. Você acha que isso é um mito? Peça a alguém para desenhar uma imagem do Sol e é provável que a pessoa fará um círculo amarelo ou laranja no céu. Surpresa! Na verdade, o Sol não é amarelo. Se você o vir em algum lugar fora da atmosfera da Terra, ele será branco. Por quê? Segundo a NASA, a temperatura do Sol é a razão pela qual ele é branco. A cor do Sol consiste em todas as cores misturadas, por isso parece branco aos nossos olhos. Então, por que você acha que o vemos como amarelo ou laranja aqui da Terra? Os comprimentos de onda coloridos, que são amarelos e laranjas, são mais longos e os únicos que chegam aos nossos olhos.
As outras cores de comprimento curto de onda se espalham na atmosfera e o céu parece azul durante o dia pelo mesmo motivo. Os meteoritos são quentes como fogo quando caem na Terra. O que você acha? Mito ou fato? Quando as pessoas veem uma bola de fogo ao redor do meteorito, acham que ele está super quente. Isso é um mito. Os meteoritos não caem imediatamente na Terra. A maioria deles está no espaço há bilhões de anos e lá o ambiente é frio. Apenas alguns graus acima do zero absoluto. Mas os meteoritos não caem na Terra em chamas? Por quê? A bola de fogo é na verdade o ar na frente do meteorito. Ele é comprimido pela enorme velocidade dele. Aí, a parte externa pega fogo. Mas essa camada se apaga no impacto ao pousar na Terra. Como você pode imaginar, quando eles pousam, os meteoritos são no máximo mornos e não quentes como lava. Um lado da Lua fica permanentemente no escuro. Você acha que isso é um mito ou um fato? É um mito. Ah, fala sério! Primeiro o Sol e agora a Lua? Tô vivendo uma mentira? Então, as pessoas olham para o céu e veem apenas o lado brilhante da Lua. A realidade é que o Sol brilha igualmente em todos os lados da Lua enquanto gira e orbita a Terra. Metade da Lua está na sombra e metade recebe a luz do Sol, parecido com o que acontece com a Terra. Então não é verdade. Semelhante à Terra, a Lua não tem um lado escuro permanente. A lógica é simples. A Lua orbita a Terra, mas também gira em seu próprio eixo. Se pensamos sobre isso, percebemos que estamos sempre olhando para o mesmo lado da Lua. Os buracos negros absorvem tudo o que aparece pelo caminho. O que é? Mito ou fato? Os buracos negros não têm massa infinita e força gravitacional. Mas, ainda assim, ninguém sabe ao certo o que acontece com as coisas puxadas para dentro deles, embora os especialistas saibam que eles não têm supergravidade. Vamos imaginar isso. Se houvesse um buraco negro tão grande quanto o Sol, ele não engoliria imediatamente todo o planeta. Imagine buracos negros como aspiradores de pó. Cada um atrai uma nuvem de poeira perto do seu alcance. As outras partículas de poeira permanecem onde estão. Portanto, mesmo que houvesse um buraco negro substituindo o Sol, todos os planetas continuariam a orbitar da mesma forma. Eles não iriam para o buraco negro. Se uma estrela ou outra coisa entrasse no alcance dele, só então sua gravidade afetaria a estrela. Quando você liga para alguém, o sinal é refletido por um satélite. Isso é um mito ou um fato? É um mito. Ou melhor, uma lenda urbana ou equívoco, como preferir. Quer dizer, existem alguns telefones via satélite, mas nós, pessoas comuns, não os usamos todos os dias. Seu celular funciona de uma maneira bem diferente. Quando você liga para alguém, a torre mais próxima conecta você a outra pessoa online. É por isso que existem conexões de torre, enormes redes de conexões de torre para torre e cabos ocultos. A Lua não tem gravidade. Alguma suposição? Mito ou fato? Isso é uma lenda urbana. Pergunte a qualquer astronauta que você conhece. Se você não conhece nenhum, apenas confie em mim. Há imagens provando que a Lua tem gravidade. Quando digo que a Lua tem gravidade, não pense que é parecida com a gravidade da Terra que faz uma maçã cair. A Lua tem apenas cerca de 1/6 da gravidade da Terra. Qual é a sensação de andar na superfície da Lua? O segundo homem a pisar na Lua, Buzz Aldrin, mencionou que é como se mover em câmera lenta, e talvez não muito diferente de um trampolim, só que sem elasticidade e instabilidade. O pôr do Sol em Marte parece azul. Você acha que isso é um mito ou um fato? Isso é um fato. O pôr do Sol é sempre magnífico. O céu é cheio de diferentes tons de amarelo. Agora imagine isso em azul. De acordo com a NASA, o pôr do Sol em Marte parece azulado a olhos nus. Isso acontece por causa da poeira, pois as partículas mais próximas do Sol aparecem em tons de azul. Existe algo chamado lunamotos. Isso é um mito ou um fato? Fato. Tremores também acontecem na Lua, e eles são chamados de lunamotos. Eles têm características diferentes, não muito semelhantes aos terremotos na Terra. Um planeta pode ser quente o suficiente para vaporizar rochas. Algum palpite? É um mito ou um fato? É um fato. A temperatura nesse universo é realmente muito alta. Existe um planeta cuja temperatura é suficiente para derreter e até vaporizar rochas. Ele é 2 vezes maior que a Terra. Essa super-terra é parecida com o nosso planeta e é muito quente. Especialistas acreditam que possivelmente existam oceanos de lava e nuvens que chovem rocha derretida. Cabe 1 milhão de terras dentro do Sol. Você acha que isso é um mito ou um fato? Fato. Embora o Sol seja uma das mais de 100 bilhões de estrelas da Via Láctea e esteja no coração do nosso sistema solar,
pode caber 1 milhão de terras nele. Sim, ele parece pequeno quando o vemos daqui, mas é só porque está bem longe da Terra. Todos os cometas têm caudas. Mito ou fato? É verdade. Alguns cometas simplesmente não mostram suas caudas. Eles parecem como se alguém tivesse jogado uma bola de neve no espaço. O espaço é completamente silencioso. O que você diz? Shhh, eu sei que essa foi muito fácil. É um fato. O espaço não tem atmosfera, então não há como ouvir nenhum som lá. Mercúrio é o planeta mais quente. Mito ou fato? Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, então isso deveria ser um fato, né? Não, na verdade não. Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar e o segundo planeta a partir do Sol. Mas a distância do Sol não é o que define a temperatura. O calor depende da atmosfera. Assim, a atmosfera de Vênus consiste principalmente de dióxido de carbono e de um pouco de nitrogênio. Essa combinação torna a atmosfera muito espessa. E quando digo espessa, é realmente isso. Ao longo do ano, a superfície de Vênus mantém uma temperatura de cerca de 460 graus Celsius. A superfície de Mercúrio tem a temperatura parecida com a de um deserto, mas ela é muito mais alta em termos de variações. Vênus gira no sentido horário. O que você diz? Isso é um fato. Vênus gira na direção oposta em comparação a muitos outros planetas. O Sol nasce no oeste e sua rotação é bem lenta. O planeta precisa de 225 dias terrestres para completar sua rotação ao redor do Sol. A distância do planeta em relação ao Sol afeta a duração de uma rotação. Ele fica bem perto e o Sol exerce uma forte e perceptível atração sobre os planetas. As pegadas na Lua podem ficar lá por milhões de anos. Você acha que isso é um fato ou um mito? Fato verificado. A Lua não tem atmosfera, portanto, não há vento. Se não há vento, não é possível apagar as pegadas sem qualquer intervenção. Então, quantos pontos você conseguiu? Conte pra gente nos comentários. Espero que você esteja bem descansado, pois tem uma tarefa difícil. Não se preocupe, ela é divertida. Você vai visitar diferentes planetas do nosso sistema solar e tentar correr em cada um deles. Vamos descobrir onde dá para correr mais rápido e onde mal é possível andar. O homem mais rápido da Terra, Usain Bolt, é capaz de correr a uma velocidade média de cerca de 38 km por hora. Mas a velocidade máxima é maior, até 43 km por hora. Infelizmente, nem todos podem ser Usain Bolt. Uma pessoa corre em média a uma velocidade de 10 a 13 km por hora. Mas quem sabe talvez exista um planeta lá fora onde seja possível bater os recordes do famoso velocista jamaicano? Porém, antes de mais nada, o que afetará a velocidade ao correr em outros planetas? Por um lado, a gravidade. Dependendo da força dela em cada um deles, isso influenciará seu peso. E na maioria dos casos, quanto mais peso, menor a velocidade. Além disso, em todos os outros planetas do nosso sistema solar, exceto na Terra, você terá que usar um traje especial volumoso. Sem ele, suas chances de sobrevivência são inexistentes. E não esqueça das condições climáticas extremas, ou muito frio, ou fervendo, ou ainda ventando muito, mas muito mesmo. De qualquer forma, sua incrível jornada está prestes a começar. Aperte o cinto de segurança. O primeiro local do seu itinerário é Mercúrio. Ao espiar este mundo pela janela da sua nave espacial, você percebe que ele é assustadoramente parecido com a boa e velha Lua. Mas apenas alguns momentos depois se dá conta de que é apenas uma ilusão. Por toda a superfície de Mercúrio, há crateras deixadas por rochas espaciais. Isso pode tornar sua tarefa de correr por lá muito mais difícil. Sem contar o seu traje espacial volumoso. Mas não daria para sobreviver em Mercúrio sem essa proteção. As temperaturas por lá são extremas, cerca de 427 graus durante o dia e menos 179 à noite. Mas há uma coisa que pode funcionar a seu favor neste local hostil. Digamos que o seu peso seja de 70 quilos na Terra. Então, em Mercúrio, será de aproximadamente 26 quilos. O que significa que, apesar de seu traje espacial volumoso, você consegue se mover muito mais rápido do que aqui. E talvez sua velocidade chegue a 20 km por hora, caso se esforce bastante. A próxima parada no seu itinerário é em Vênus, também chamado de Estrela da Manhã. Ao se aproximar, você vê um mundo muito diferente do planeta azulado que viu nos livros. Antes de pousar, é preciso passar por uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. E enquanto a espaçonave está descendo, é possível ver nuvens espessas de ácido sulfúrico passarem. Vênus é frequentemente chamado de gêmeo da Terra, pois ambos são de tamanho e densidade parecidos.
Não é à toa que ali você pesa quase tanto quanto na Terra, 63 quilos. Ok, um pouco menos, mas não esqueça do seu traje espacial. Também, em função de quase as mesmas condições nos dois planetas, você seria capaz de correr um pouco mais rápido do que na Terra, cerca de 14 km por hora. Sua primeira impressão de Marte é que é muito frio. A temperatura média é de cerca de menos 62 graus. Mesmo de longe, ele parece avermelhado. Depois de dar o primeiro passo na superfície marciana, você entende o porquê. O chão é coberto de poeira cor de ferrugem. A mesma poeira fina fica flutuando no ar ao seu redor. Para onde quer que olhe, há tons dourados, marrons, bronze e até esverdeados. Eles dependem dos minerais que compõem o solo. O tamanho da camada de poeira varia de área para área, mas na maioria dos lugares são cerca de 2 metros de espessura. Isso pode tornar a corrida muito mais difícil. Em Marte, seu peso seria muito menor do que na Terra, meros 26 quilos. Isso irá ajudar a atingir uma velocidade impressionante de quase 19 km por hora. Você não é um campeão? O que é isso no horizonte? Parece um tornado. É uma tempestade de poeira? Então é hora de fugir dela. Esse tipo de tempestade às vezes cobre todo o planeta e é até possível ver as maiores da Terra. Só que agora você está enfrentando um problema. Veja, Júpiter, assim como o Saturno, é um gigante gasoso. Isso significa que o maior planeta do Sistema Solar, e Júpiter é tão grande que poderia acomodar 1.300 terras, não tem nenhuma superfície sólida. Bem, você terá que imaginar como seria seu treino de corrida se pudesse correr ali. Este planeta tem uma atmosfera que consiste em hidrogênio e gás hélio. Durante a descida, dá para admirar espessas nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas. Elas fazem o gigante parecer colorido e belamente listrado. Em Júpiter, você pesaria cerca de 177 quilos e teria que suar a camisa para simplesmente andar por lá vestindo seu desajeitado traje espacial, se pudesse pisar na superfície, é claro. Caso tentasse correr, seu melhor resultado provavelmente seria uma velocidade de 1,5 a 3 km por hora. Para piorar a situação, os ventos são fortes, variando entre 320 a 640 km por hora. Está vendo aqueles anéis? Aquele é Saturno, outro gigante gasoso sem superfície sólida. Este planeta é composto principalmente de hidrogênio e hélio, e sua temperatura e densidade mudam quanto mais fundo se vai. Se decidisse deixar sua espaçonave e pisar na superfície de Saturno, você simplesmente cairia dentro dele. Mas de cima parece que há uma superfície. A esfera marrom amarelada, aparentemente sólida, é cercada por várias camadas de nuvens. A externa, que é visível, é composta de nuvens de amônia. Embaixo delas, há nuvens de hidrossulfeto, e a mais interna tem nuvens de água. Apesar de Saturno ser um gigante gasoso, seu peso não seria muito diferente aqui, cerca de 75 quilos. Isso porque a gravidade de lá é semelhante à daqui. Mas por causa das condições dele e do seu volumoso traje espacial, você correria um pouco mais devagar ali, a uma velocidade de cerca de 6 km por hora. Antes de ir embora, você admira a característica mais famosa de Saturno, os incríveis anéis nas cores cinza, bege e bronze. Esses grupos de pequenos círculos são feitos de pedaços de rocha e gelo. Também dá para observar várias das 53 luas de Saturno. Aquela é Titã, um mundo gelado maior que a nossa Lua e até mesmo Mercúrio. É a segunda maior lua do Sistema Solar. O próximo planeta no seu caminho é uma bola azul esverdeada de gelo e gás. Esse é o gigante de gelo Urano, que tem esta bela tonalidade porque a luz do Sol é refletida na superfície. Urano não é sólido. Pise no freio. Se a sua espaçonave não conseguir parar a tempo, voará pela atmosfera superior e afundará no interior líquido gelado do planeta. Duvido que você consiga conduzir seu experimento de corrida aqui. Então vamos apenas imaginar como seria. Em Urano, seu peso seria de pouco mais de 60 quilos, e contra todas as probabilidades, poderia atingir uma boa velocidade aqui, pelo menos 13 km por hora, se não for pego por um furacão, é claro. Tempestades extremas ocorrem no verão, quando o planeta está mais aquecido, então os furacões podem se espalhar por mais de 9.650 quilômetros. Já o planeta mais distante do Sol, Netuno, tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 17 vezes mais pesado. A superfície azul que você vê ao se aproximar dele é na verdade uma camada de gás rodopiante e nuvens permanentes. O manto é composto de água, amônia e metano congelados. É a coisa mais próxima que Netuno tem de uma superfície, e ainda assim não há terra firme para pisar. Então, mais uma vez, tente usar sua imaginação.
Ali você pesaria um pouco mais do que na Terra, quase 80 quilos, mas sua velocidade de corrida seria um pouco menor do que na Terra, aproximadamente 8 km por hora. Esse é o fim de sua aventura esportiva. Em qual planeta você mais gostou de correr? A Terra e Júpiter quase não têm nada em comum. Nosso planeta é dócil, pequeno, cheio de plantas e pandas fofinhos. Júpiter é um gigante gasoso horrível, com furacões potentes que jamais se acalmam. E se você cair nesse planeta, vai literalmente atravessá-lo de um lado para o outro. Mas o que aconteceria se nossa Terra fosse do tamanho do pai do Sistema Solar? Ah, seria divertido. Júpiter é um planeta tão grande que aposto que você nem tem ideia das proporções. O raio dele é cerca de 11 vezes maior que o raio da Terra, e ele é cerca de 316 vezes maior. Então, para transformar a Terra em outro Júpiter, precisaríamos aumentá-la 11 vezes. Se a densidade do planeta permanecesse igual, a massa da nossa nova Terra aumentaria bastante. Na verdade, ela seria 4 vezes maior que a de Júpiter. Claro, essas mudanças não ocorreriam com tranquilidade. A primeira coisa que perceberíamos seria... Não é o tamanho, seria a gravidade. Ela aumentaria cerca de 11 vezes comparada à Terra antiga. Cientistas dizem que conseguiríamos sobreviver em um planeta com gravidade maior, mas só se ela for menos de 5 vezes mais forte do que a que temos agora. Bem, vamos supor que somos pessoas destemidas, sempre prontas para desafiar a natureza. Como seria a vida? Não muito agradável. Após cada passo, teríamos que nos sentar em algum banco e fazer uma pausa, como se tivéssemos corrido uma maratona. Sim, andar seria super difícil. E boa sorte para se levantar depois. Para nos movimentarmos pelo planeta, precisaríamos ter músculos super fortes. Não teríamos mais problemas com lanches, pois seria preciso ser um halterofilista para conseguir chegar à geladeira. A força da gravidade afeta não só o movimento, mas também o tamanho de tudo. Sabia que muitos astronautas ganham alguns centímetros de altura por causa da falta de gravidade no espaço? Se você não gosta de ser baixinho, eis uma solução. Por outro lado, uma gravidade forte faria com que todos fossem menores, e não só os humanos, mas tudo em nosso planeta. As árvores seriam bem pequenas. Para crescer para cima, elas teriam que deslocar água de suas raízes para os galhos, o que seria praticamente impossível em tal gravidade. Então elas se tornariam pequenos arbustos. Também não haveria montanhas, até as maiores ficariam pequeninas, mas pelo menos todos conseguiriam escalar o Everest. Isso também se aplicaria aos animais. Nossos pets teriam que evoluir rapidinho para cortes musculosos para conseguirem andar. E pode dizer adeus aos passarinhos, é claro. E como se a situação já não estivesse complicada o suficiente, também seria muito difícil respirar. A pressão atmosférica aumentaria drasticamente, já que a Terra começaria a puxar ar para si mesma com uma força enorme. Você sentiria literalmente o peso dele sobre os seus ombros. Lembra que eu disse que você teria que fazer uma pausa a cada passo? Agora imagine ter que respirar através de um travesseiro. Pois é, e os problemas não param por aí. A pressão atmosférica é muito importante no comportamento das moléculas da água. Seria muito mais difícil para a água ferver ou virar gelo. A maioria das geleiras derreteria e provavelmente não haveria mais nuvens também. Todo o vapor de água desceria com força em nossa direção, por meio de chuvas torrenciais. Se não fôssemos inundados instantaneamente, seria sorte. Mas haveria também algumas vantagens. Por exemplo, tudo ao nosso redor ficaria mais espaçoso. Se não morrêssemos afogados, haveria um monte de regiões desertas no planeta. Quem sabe os preços dos lotes finalmente cairiam. Mas essas regiões inexploradas certamente continuariam inabitadas, já que é preciso atravessar mares e oceanos para chegar lá. Não só por ser incrivelmente difícil se movimentar pela água, mas também porque os corpos de água do nosso planeta seriam 10 vezes maiores. Só de pensar em se perder no meio de um oceano a gente já fica aterrorizado. Agora imagine se ele fosse 10 vezes maior e mais profundo. Então, não seria possível mais navegar. E esqueça os aviões ou visitar o espaço sideral de novo. Mas espera, ainda não acabou. Se a Terra fosse do tamanho de Júpiter, também teríamos vulcões entrando em erupção por toda parte. Por causa do aumento em sua massa, a Terra se tornaria incrivelmente instável. Todos os vulcões adormecidos voltariam a ser ativos e haveria lava e gases venenosos por toda a parte. Em 1883, ocorreu a erupção mais destrutiva da história da humanidade, a erupção do vulcão Krakatoa. Foi em uma pequena ilha, mas pessoas do planeta inteiro sentiram as consequências. A erupção destruiu a ilha, desencadeou muitos tsunamis e nuvens de gases tóxicos se espalharam por quilômetros. Agora imagine isso, só que 10 vezes pior. É o que aconteceria em nossa Terra com o tamanho de Júpiter.
Seria parecido com a queda do asteroide Chicxulub, aquele que extinguiu os dinossauros da face da Terra. Depois, gases venenosos se espalhariam por todo o planeta, causando uma das maiores extinções em massa da história. E também perderíamos nosso campo magnético. Seria a gota d'água. O campo magnético é muito importante para a vida na Terra. Segundo Rory Barnes, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, ele é um escudo que protege a vida do planeta de todas as sujeiras espaciais, ou seja, de todos os tipos de radiação e ventos solares. Existe um núcleo de ferro derretido dentro do nosso planeta. Ele é responsável por produzir o campo magnético. Se a quantidade de pressão sobre esse núcleo aumentasse devido à gravidade, ele se solidificaria. E, por causa disso, o campo magnético da Terra desapareceria. Ficaríamos expostos aos efeitos da radiação cósmica. Só de pensar já sinto calafrios. Ok, então agora sabemos que viver nessa nova Terra seria um verdadeiro pesadelo. Mas e o espaço sideral? Você provavelmente já ouviu dizer que Júpiter, graças à sua forte gravidade, nos protege dos asteroides. Bem, essa seria a nossa missão. Júpiter sofre cerca de 24 mil colisões por ano, então esse seria o nosso destino. Lembra que falamos sobre o asteroide Chicxulub? Tragédias parecidas acontecem em nosso planeta a cada 100 milhões de anos. Mas se ele ficasse do tamanho de Júpiter, esses carinhas nos visitariam toda sexta-feira. Outra coisa, teríamos que dizer adeus à Lua. Nosso satélite natural fica próximo demais da gente, então se a Terra crescesse, seria uma verdadeira catástrofe. Veríamos a Lua ser despedaçada no céu. Claro, depois disso, todos os fragmentos dela voariam para a nossa direção. Há uma teoria que afirma que, bilhões de anos atrás, a Lua se separou da Terra e seus pedaços se juntaram, formando uma bola. Seria como assistir esse processo retrocedendo. Mesmo que a Lua sobrevivesse, continuando na órbita da Terra, as mudanças nas marés ainda seriam drásticas. As consequências dessas mudanças são imprevisíveis, mas provavelmente um monte de tsunamis estaria entre elas. Em contrapartida, ganharíamos algumas luas novas. Júpiter tem 79, deve ser uma vista espetacular, né? Isso se as nuvens de gás não a bloqueassem. Outra coisa, o surgimento de um segundo planeta gigante traria consequências significativas para todo o sistema solar. Não se preocupe, outros planetas não colidiriam contra nós. Muitas pessoas não têm noção do quão distantes os planetas estão uns dos outros. Mesmo assim, a nova Terra mudaria um pouquinho as órbitas de outros planetas e afetaria a velocidade de rotação deles. E a própria Terra giraria ao redor do Sol muito mais lentamente, por causa de sua massa gigante. Por exemplo, um ano equivale a 12 anos terrestres em Júpiter. Tudo isso, claro, afetaria as estações e o clima de modo geral. Então, será que haveria vida na Terra? Que coragem fazer essa pergunta. Mas se um dia conseguirmos encontrar uma super Terra habitável do mesmo tamanho de Júpiter, seria interessante descer para dar uma olhada.